'Cause I try, and I try, and I try, and I try, can't get no, no, no. Hey, hey, hey. Hoje é dica de inglês com música, uma das minhas bandas favoritas, The Rolling Stones, e essa música foi escolhida porque ela tem aí um erro de dupla negativa, um erro muito comum em inglês que às vezes até nativos cometem. No caso da música, não sei se foi uma licença poética ou se foi um erro, mas fato é que é um erro cometido por até nativos e faz parte aí de um tema que são as 3 palavrinhas mágicas do inglês, some, any e no. Essas 3 palavras geram uma certa confusão na hora de usar e elas também são base para várias outras palavras como somebody, anybody, no one, someone, nothing, something e muitas outras. Então é muito importante saber dominar essas 3 palavrinhas, porque se você domina as 3, você domina também todas as derivadas delas. Então, com um tema desses e a pessoa ainda grava passando vergonha cantando para você aqui, já merece um like, né? E se eu fosse você, ainda considerava se inscrever no canal, porque toda semana vem dica nova. E, meu amigo, tá cada semana uma dica melhor que a outra. Enfim, já te adianto que o problema na frase I can't get no satisfaction, o problema é o can't e o no. É uma dupla negativa que eles chamam isso aí. Mas segura um pouquinho que já vamos chegar aí. Vamos primeiro dos princípios aqui, dos fundamentos, para depois chegar nesse tema. Enfim, vou falar um pouquinho aí de cada uma das 3, começando com some. E some nada mais do que significa alguns ou algumas. E se for um substantivo incontável, ele pode significar um pouco, tipo água. Você não toma algumas águas, você toma um pouco de água, então some water. Mas enfim, ovos são alguns porque são contáveis, então some eggs, alguns ovos. Se você tem dificuldade com esse tópico de substantivos contáveis e incontáveis, deixa aqui no comentário que eu posso considerar fazer um vídeo sobre isso aí, se alguns de vocês tiverem e relatarem ter dúvidas com isso. Então, exemplos aí com substantivos contáveis primeiro e depois alguns incontáveis. I want some eggs. Eu quero alguns ovos. She bought some pens. Ela comprou algumas canetas. E agora com substantivos incontáveis, poderia ser, por exemplo, I want some water. Eu quero um pouco de água. Ou you need some patience. Ou seja, você precisa de um pouco de paciência. Paciência você não consegue contar quantas paciências eu tenho. Não é assim. Então é incontável, um pouco de paciência, some patience. O interessante, o curioso, é que a gente usa some praticamente só em frases afirmativas. Eu vou até te contar um caso aqui em que usamos na interrogativa, que é quando a gente está oferecendo ou pedindo alguma coisa, principalmente no contexto aí de comida, é muito usado. Por exemplo, do you want some water? Você quer um pouco de água, está sendo usado na interrogativa. Ou would you like some cookies? Aceito algumas bolachas? Ou será que é biscoito? Eu falo bolacha. Mas tem gente que quando eu falo bolacha quer me bater e fala que é biscoito. Deixa aí nos comentários qual das duas que você usa. Enfim, fora desse contexto de oferecer alguma coisa, não se usa some na interrogativa, apenas na afirmativa. Então, se você quiser fazer frases na interrogativa, passando esse sentido de alguns, algumas, você vai usar a palavra any. Então, por exemplo, do you have any cars? Você tem algum carro? Do you have any idea how to use this app? Ou seja, você tem alguma ideia de como é que usa esse aplicativo? Então, fazendo perguntas com any, substantivos contáveis costumam vir no plural. Por exemplo, do you have any cars? Veja que cars veio no plural. E aí também usamos any para frases na negativa, só que nesse caso significa nenhum. Ou, por exemplo, I didn't drink any water. Ou seja, eu não bebi água nenhuma. E, ao contrário do que alguns pensam, podemos fazer também frases na afirmativa com any. Só que aí não significa algum, alguma, significa qualquer. Por exemplo, I need a pen and it can be any color. Eu preciso de uma caneta e pode ser de qualquer cor. Então esse any foi o qualquer nessa frase. Ou any cell phone is okay for me. Ou seja, qualquer celular tá ok para mim. Então, enfim, às vezes as pessoas te explicam que any é só na negativa e interrogativa, mas tem esse contexto na afirmativa também significando qualquer.
E, finalmente, a palavra no pode ser usada para falar de nenhum ou nenhuma também. Só que note que no já é uma palavra negativa. Em inglês existe uma regra que a gente não pode fazer duplas negativas. Então, por exemplo, se você quer falar eu não tenho nenhum carro, você não pode falar I don't have no cars. Porque o don't é uma negativa e o no já é uma palavra negativa também. E aí infringe essa regra de que não pode ter duplas negativas em inglês. Então o certo seria I have no car. I have no car, porque o no em si já é negativo. E aí se você quisesse usar don't, você teria que falar I don't have any cars. Então quando você quiser fazer frases na negativa, para falar nenhum você vai ter que usar any. Se você quiser usar no, não coloque a frase na negativa, porque o no já é uma palavra negativa por si só. Então é aí que está o erro na letra da música. I can't get no satisfaction. Tem aqui o can't, que está na negativa, com o no, que é uma palavra negativa, formando dupla negativa. Então o certo seria I can get no satisfaction. Teria que ser o can, normal, e o no, e não can't. Ou você poderia fazer também I can't get any satisfaction, que também está correto, porque o any aceita a frase na negativa. A questão é que erros de dupla negativa são erros tranquilos no inglês. Todo mundo comete erro no seu idioma. Brasileiro comete um monte de erros e americano também comete erro. E esse erro aí passa batido. Só o chatão do inglês que vai ficar corrigindo a pessoa que fala assim. Não tem problema. Lógico, é ótimo você saber o jeito certo. Se você estiver escrevendo, então, evite cometer esse tipo de erro. Mas na fala você vai ver naturalmente esse tipo de erro acontecer em filmes ou na vida real aí se você conversar com algum nativo de inglês. Quer ver esse erro acontecendo em outra música? We don't need no education. Pink Floyd, The Wall, também mesma coisa. We don't need no education. Don't need, negativa. No education, negativa também, dupla negativa. Então certo seria we need no education ou we don't need any education. E aí tem também os derivados como somebody, anyone, nothing, que você usa as mesmas regras que você usa para any, some e no. E também temos que evitar as duplas negativas com os derivados também. Exemplos aí. I need somebody to help me, ou seja, eu preciso de alguém para me ajudar. Ou I have nothing to do, eu não tenho nada para fazer. E note que eu não poderia fazer a frase I don't have nothing to do, porque seria dupla negativa. Mas eu poderia sim fazer I don't have anything to do, que aí tá beleza porque o any aceita. Ou se eu fosse fazer uma frase na interrogativa como Do you know somebody here? Tá errado, porque na interrogativa a gente usa any. Então teria que ser Do you know anybody here? Então veja que os derivados obedecem às mesmas regras das três palavrinhas bases. Enfim, isso é tudo que você precisa saber desse tópico, não tem nada demais, mas mesmo assim gera muita confusão. Então se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui, deixa um comentário com que tipo de vídeo você gostaria de ver aqui no canal e considere se inscrever porque cada semana tá vindo um vídeo melhor que o outro. Um abraço e até a próxima!